Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos falando diretamente do 4º Congresso Brasileiro de Processo Civil e do 11º Congresso de Processo Civil de Florianópolis. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar nessa gravação de hoje. Hoje nós temos aqui um grande convidado, né? O objetivo dessas nossas gravações aqui é trazer alguns palestrantes que estão no nosso congresso para falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, professor, aqueles que não puderam se fazer presentes aqui no dia de hoje e que possam ter esse momento eternizado, enfim, e ouvir, né, do senhor, enfim, um resumo da sua palestra. O professor, nosso convidado de hoje é o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, e ele está fazendo o lançamento também de uma obra chamada Abuso do Processo, uma obra sobre a qual a gente já gravou um podcast, está disponível, né? Mas agora a gente vai falar rapidamente sobre a segunda edição dessa obra e sobre o tema da sua palestra aqui no Congresso Brasileiro de Processo Civil. Eu vou me furtar aqui a fazer a leitura do currículo do professor, porque, enfim, é uma pessoa altamente conhecida no mundo jurídico, então vamos pular essa formalidade, professor, e eu já lhe passo a palavra para o senhor fazer as suas ponderações iniciais. Bem, primeiramente eu queria cumprimentar todos os advogados que nos ouvem, todos aqueles que se interessam pelos assuntos jurídicos, e hoje nesse importante congresso desenvolvido aqui em Florianópolis, que vem fazendo um grande sucesso, hoje já está no calendário nacional, né? Então é um dado muito importante. E hoje eu tive o prazer e a honra de falar sobre o mais recente livro, que já foi editado o ano passado e já está na segunda edição esse ano, porque muitas coisas aconteceram de lá do ano passado para cá, e aí a palestra foi sobre abuso do processo. Recentemente teve uma decisão no repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, e lá já se falou um pouco de litigância abusiva, se alterou a terminologia, graças àquilo que eu vinha defendendo ao livro, de mudar de litigância predatória para litigância abusiva, que seria o termo mais adequado, e temos esse estudo aí sendo bem recebido por toda a comunidade jurídica. A ideia foi justamente falar da casuística dos casos de litigância abusiva, que são variadíssimos, entra desde a sham litigation no sistema anticoncorrencial até situações mais corriqueiras, como a litigância abusiva estruturada, seja aquela do autor, seja aquela reversa feita pelo réu. Não é? Então, eu acho que também vale a pena pontuar aqui que essa também foi uma expressão trazida recentemente, que é a litigância reversa, aquela feita pelo demandado com um fim obliterado, abusivo, de tentar prolongar a duração do processo. Tá certo, então vamos iniciando, né, professor, e eu vou começar bem pelo começo, né? Entende o que se pode atender, o que se pode entender para os nossos ouvintes e espectadores aí que não tiveram acesso à sua palestra, não tiveram acesso ao livro, né? Mas qual é a sua concepção? O que o senhor entende por abuso de processo? Abuso do processo é todo e qualquer ato em desvio da finalidade com os propósitos que o legislador e o constituinte, a Constituição Federal, esperam daqueles que exercem algum tipo de papel no processo. Então, a litigância abusiva pode acontecer em relação, como eu disse, ao autor, ao réu, a todos aqueles que atuam no processo, juiz, promotores, peritos, advogados. Então, todos aqueles que, de alguma forma, acabam por interferir no processo de algum modo e desviando da sua busca pela justiça. E assim, na prática, né, professor, como é que isso se opera? O senhor falou, por exemplo, do abuso do processo praticado pelo juiz, né? Como é que isso pode acontecer? É um exemplo recente, não é? Um caso concreto onde um magistrado se utilizou da inteligência artificial para se julgar milhares de processos de um curto espaço de tempo, para se ver livre
do número de processos, dando, evidentemente, decisões com uma má qualidade. Então, esse seria o abuso por parte do julgador, que, na realidade, além de abuso de direito, constitui um abuso de poder. Não é? Então, essa é uma outra faceta que a gente pode observar. Ou a utilização indevida de mecanismos de inteligência artificial até pelos tribunais, no indeferimento de recursos, quando a gente vê um indeferimento de recurso especial que não tem nenhuma relação com o caso concreto, não é? É uma forma de abuso do poder e em certa medida, aqui abuso de direito processual e abuso de direito. Isso está mais, a questão do abuso do processo, assim, normalmente ela é atribuída ao advogado, né? E o senhor disse que prefere, né, ao litigância predatória a expressão abuso, né? E qual é a diferença que o senhor vê, né? Qual é o motivo pelo qual o senhor não concorda com a expressão litigância predatória? Porque, afinal de contas, ela é através dela, talvez, que as pessoas mais cheguem ao as pessoas ao assunto, conhecem, né? mais da litigância predatória, Edgar, justamente por conta de ter essa expressão começado a ser divulgada em todo o país. Ficou na moda. Ficou na moda. Mas a figura do predador dá a impressão de que é o chefe da cadeia alimentar que acaba destruindo todos. Aí vem aquela alegoria de nos lembrarmos do filme O Predador, onde tem aquela figura que acaba por dominar todos os lugares. Não é isso. A litigância não é predatória. A litigância se dá de modo abusivo, em desvio de finalidade, com violação à lei, em situações de litigância de má-fé, em situações de atos atentatórios à dignidade da justiça e em situações onde a gente não consegue, num primeiro momento, verificar que se trata de uma litigância abusiva. Por exemplo, no processo simulado, onde as partes simulam a existência de um processo para lesar terceiro, lesar credor, esvaziar o patrimônio. Então, essa é uma das formas de abuso do processo, onde nós temos aqui um processo simulado com o intuito de lesar terceiro. Então, para que o nosso ouvinte, nosso espectador entenda, eu posso ter abuso de processo mesmo que seja uma única ação, e não necessariamente uma repetição, né, de várias demandas no mesmo sentido, né? Aqui você colocou um ponto muito importante. Litigância repetitiva é um fenômeno lícito e íncito à sociedade de massa. Então, demandas na defesa de consumidores lesados, isso é perfeitamente possível, legal. O que não é possível é a litigância repetitiva abusiva, que é aquela litigância com o intuito de lesar, propor demandas num foro que não tenha relação com os fatos ocorridos, escolha aleatória de foros, enfim, a propositura de uma demanda para obter algum efeito que não aquele que ditado pelo ordenamento jurídico. Ou vamos pensar na litigância reversa, do demandado, que cria uma estrutura imensa para se defender e provocar um atraso na consecução dos direitos e acaba, por via transversa, gerando essa litigância reversa, a litigância do réu. Né? Então, é preciso deixar claro que a litigância repetitiva é um fenômeno lícito e a litigância abusiva é outro e pode vir estruturada. Não é? Então, por exemplo, o assédio processual estruturado. Vamos imaginar que um repórter fale alguma coisa que desagrade uma determinada comunidade e esse repórter passe a suportar demandas ajuizadas em todo o país. Aqui nós temos uma forma de um assédio processual com finalidade de impedir a liberdade de expressão, por exemplo. Então, esse seria um outro exemplo. Ou eu pode haver a litigância persecutória. Então, vamos ajuizar uma demanda contra uma determinada autoridade para gerar um tremendo dissabor e a autoridade ter que contratar advogados, ter um gasto. Então, ela pode se manifestar das mais diversas formas, não é? Até naquelas hipóteses de coisa julgada inconstitucional,
não é? A chamada relativização da coisa julgada, onde se verifica, por exemplo, alguns processos altamente lesivos ao erário ou a particulares. Professor, o senhor está falando aqui e eu estou lembrando que em alguns tópicos, né, o Código de Processo ele já meio que prevê a possibilidade da sua utilização de forma abusiva e cria alguns mecanismos de defesa, né? Eu lembrei agora de uma situação que da tutela provisória. A tutela provisória, mesmo se ela for concedida e depois vier a ser cassada, enfim, para se vier a ser comprovado que o autor se utilizou de argumentos não legítimos, ele vai ter que indenizar de alguma forma a parte contrária, né? Isso também pode caracterizar abuso de processo? Esse é um abuso do processo por obra da lei, ou plegis, não é? Então, o próprio legislador fez essa previsão de que aquele demandante que ajuiza uma demanda e pede uma liminar totalmente desconexa com a verdade e altera a verdade dos fatos, aqui nós temos uma situação não só de abuso na tutela antecipada, como também uma figura de litigância de má-fé. Só que aqui está prevista em lei. E nós vamos encontrar outras hipóteses do abuso do processo ou plegis por obra da lei. Por exemplo, na fraude de execução, que está lá no Código, que é o ato atentatório à dignidade da justiça, ou naquela hipótese que o devedor, tendo bens, não indica bens à penhora, outra hipótese aqui prevista na legislação. O direito brasileiro é muito amplo, ele tem várias hipóteses, tanto em litigância de má-fé quanto em atos atentatórios à dignidade da justiça. Mas tem algumas situações que saem fora. Por exemplo, se utilizar de manifestações contraditórias, o chamado venire contra factum proprium, é uma situação que não está bem descrita. Fala-se de postulações contraditórias, mas tem que se ligar a alguma das hipóteses de litigância de má-fé. E se não tiver uma hipótese de litigância de má-fé, qual é a sanção? É tornar o ato ineficaz, ou seja, retirar a eficácia programada do ato. O senhor estava falando também que isso pode acontecer em relação ao réu, né? Que é o propósito protelatório do réu, que também está previsto no Código, né? Mas o Código é muito genérico, né? Ele fala apenas em propósito protelatório. Ele não especifica exatamente quais são as condutas que podem vir a caracterizar esse abuso, né? É nesse contexto também que o senhor pensa, que o senhor escreve? Sim, é aquela casuística que não está no Código, que ali nós temos que analisar o caso concreto, e aquela casuística, e o livro também trata de cada uma das hipóteses previstas em lei, que é a sanção no abuso do processo. Vamos dar um exemplo agora da semana passada, o tema 1201 do STJ, que estabeleceu a possibilidade de aplicação de multa no caso de recurso contra precedente. No agravo interno. No agravo interno. Então, agravou interno contra um precedente, não mostrou a distinção ou a superação, é o caso de aplicação de multa. Então, aqui, vejo, a jurisprudência tendo aquele papel importante de criação de direitos, num repetitivo se estabeleceu essa possibilidade do tribunal aplicar a multa nessas hipóteses. Então, nós estamos aqui dentro de hipóteses em que estão bem delimitadas na lei, outras hipóteses que são construídas pela jurisprudência e outras hipóteses que nós temos que analisar a casuística, que ali é variadíssima, não é? E que entram muitas figuras, como assédio processual, perseguição a advogados, por exemplo, que eu já vi litigantes ajuizando demandas contra o advogado da parte contrária, para dissuadir, fazer o advogado desistir da defesa do seu cliente. Antes o senhor falou na fraude de execução e me veio à cabeça a fraude contra credores, né? E a pergunta é, eu posso ter abuso do processo mesmo na fase pré-processual? Ou seja, quando a parte já toma certas providências sabendo que eventualmente será demandada? Podemos cogitar da seguinte hipótese: o sujeito faz negócios jurídicos para viabilizar um esvaziamento patrimonial prévio
e que se perceba que aquilo foi bem estruturado para esvaziar o patrimônio. Então, a gente tem essa figura da fraude contra credores. Ou naquelas doações que ficam muito evidentes, não é? Com a finalidade de lesar um credor que está com uma obrigação prestes a ser vencida. Ou ainda aquelas hipóteses mais graves ainda, que são aquelas hipóteses de trespasse de estabelecimentos comerciais no curso do processo para esvaziar o patrimônio, cisão onde deixa a parte da empresa esvaziada e o que é bom vai para outra empresa que adquire essa parte que viável, não é? Então as figuras são tantas e aí entra uma relação muito importante do direito material com o processo. Porque, na realidade, em muitas hipóteses, o direito material se realiza pelo processo. Isso pode vir a acontecer previamente o processo, quando as partes estão estruturadas para justamente lesar alguém. O exemplo clássico disso é o processo simulado. Não é? O processo simulado é uma hipótese onde as partes... A expressão do código é conluio, né? Quando houver conluio entre as partes. Conluio, colusão entre as partes para lesar... Não é? E pode ser episódica ou pode se referir a todo o processo. Então, numa questão de uma oitiva de uma testemunha, não é? Onde alguém que está lá no processo está sendo usado propositadamente para levar um fim ilícito, ilegítimo. Não é? Então, esse é um problema muito sério aqui, que é um problema da fraqueza da prova testemunhal no sistema brasileiro, em detrimento de outras provas, uma vez que não tem confiabilidade, não é? Então, declarações feitas extrajudicialmente para justificar a propositura de uma demanda, isso tudo é um abuso do processo prévio e estruturado para ter um fim ilegítimo, desde tornar inelegível alguém, desde gerar algum tipo de indenização, as situações são as mais variadas. E o senhor está falando, eu estou pensando aqui também, que nós não temos, assim, quando se fala em abuso de processo, eu acho que mais ou menos é esse o tom da obra aqui, nós não temos, em que pese haja muitos exemplos, né, nós não temos uma definição, assim como a gente tem lá na litigância de má-fé, a gente tem no ato atentatório à dignidade da justiça, condutas muito bem previstas e tipificadas, né? E aqui acho que a gente está falando mais de situações que podem ocorrer fora da tipificação legal. Né? Me chamou a atenção esse tema para justamente tratar de hipóteses também fora do contexto legal, para mostrar que o abuso do processo pode acontecer de diversas formas, não é? Onde às vezes a parte só percebe depois que transitou em julgado, porque na realidade alguém está sendo lesado, ou terceiros ou um dos litigantes, não é? Por uma manobra no processo para justamente lesar a parte contrária ou um terceiro. E agora o senhor tocou num ponto que me chamou a atenção, enfim, é o seguinte, supondo que o abuso do processo venha a ser detectado no curso do processo. Então, a minha pergunta vai se dividir em duas, né? Quais são as providências para a parte que se considera vítima? Como é que ela vai provocar o juízo, enfim, para haver esse reconhecimento? E outra, né, é depois do trânsito em julgado. A rescisória, anulatória, enfim, seriam as ferramentas ou o senhor vê outras ferramentas que poderiam ser utilizadas para reprimir, ou aqui para buscar uma indenização, uma anulação de ato, enfim, como é que isso se opera na prática? Veja, o legislador faz várias previsões, por exemplo, rescisória, prova obtida ilicitamente, juiz corrupto, não é? São situações aqui onde a gente vê alguém agindo de modo desviado dos propósitos do processo. Então, processo findo. Aí tem aquelas situações em que não se tem mais rescisória, aí uma ação voltada para a desconstituição da coisa julgada. Vamos imaginar uma desapropriação lesiva ao erário onde já tenha se passado o prazo para rescisória. Seria um exemplo claro, não é? Simular uma citação onde não houve a citação e onde se transitou em julgado, se passou o prazo para rescisória. Aí seria uma ação fundada em querela nullitatis insanabilis,
fundada na violação gravíssima ao contraditório, ao devido processo legal. Então, hipóteses aqui onde tem que se imaginar o problema e a fórmula, não é, que pode ser desde uma rescisória ou, a depender das circunstâncias, por exemplo, uma sentença arbitral pode ser uma anulatória, não é, problemas ali relacionados com o próprio procedimento arbitral, onde se verifica esse desvio de finalidade, ou ainda nessas hipóteses de processo findo, transitado e julgado, e sem a possibilidade de ajuizamento de rescisória, que aí seriam os chamados vícios ultra-rescisórios, onde se pode se desconsiderar ou se retirar a eficácia daquela sentença transitada materialmente em julgado. Porque eu vejo que às vezes a linha que separa o lícito do ilícito ela é muito tênue, né? Nebulosa. E como é que a gente pode fugir do subjetivismo? Enfim, como é que o juiz pode analisar essas situações para, num determinado caso, considerá-lo como conduta abusiva e outra apenas vamos dizer assim, o excesso, né, de disputa dentro do processo? Essa é uma pergunta muito interessante e entra também num ponto que eu toquei na tese. Se nós pegarmos as figuras previstas no ordenamento jurídico, elas exigem um ânimos, não é? O elemento subjetivo. E a grande pergunta que passa é essa: há necessidade da demonstração do elemento subjetivo em todas as hipóteses, ou existirão hipóteses de abuso do processo onde não consigo verificar o elemento volitivo, então a vontade do agente em lesar? Aí entramos na hipótese de responsabilidade objetiva. Por exemplo, a tutela antecipada sancionatória, ela não vai perquirir a vontade, o ânimos, ela decorre da própria lei. Certas situações onde se exige cuidados e deveres mínimos do cidadão médio, do bonus pater familias, e a gente verifica que isso não foi adotado. Seria uma violação à boa-fé objetiva? Então aqui entramos no campo do chamado do abuso do direito voltado à violação da boa-fé objetiva. E aqui entra nessa situação de abuso do processo. Aí uma segunda pergunta que poderia vir: bom, e como é que eu sanciono isso? Se eu não consigo um enquadramento legal, seja numa figura de litigância de má-fé, seja numa figura de ato atentatório à dignidade da justiça. Tem que se retirar a eficácia programada do ato, ou seja, a sanção será de ineficácia do ato. E aqui é essa hipótese de falta de boa-fé objetiva, violação à boa-fé objetiva. Porque se exigir o ânimos em todas as situações, você acaba esvaziando o conteúdo da norma. Então, se pegar a casuística, mesmo daquelas hipóteses de litigância de má-fé, se pegarmos os julgados, nós vamos ver que, embora se mencione o aspecto subjetivo, a gente pode perceber que o julgador diz que nessa hipótese se presume que tenha havido a intenção do agente de lesar, não é? Então, aquela situação clara de fraude de execução, o legislador presume aqui que houve um ato atentatório à dignidade da justiça. Ou seja, desviou, esvaziou a execução com a intenção deliberada de lesar credores, não é? Isso acontece, por exemplo, naquelas aquisições agressivas, onde o sujeito vê estrategicamente adquirir um determinado grupo, não faz a auditoria necessária que deveria fazer, faz essa aquisição por razões estratégicas, mas não quer assumir o passivo. E aí começa a se defender, dizendo que essa aquisição não foi de má fé, mas no fundo acabou lesando uma infinidade de credores, às vezes até o fisco. Eu acho assim um tema extremamente interessante, né, professor? Acho que a gente poderia ficar aqui horas discutindo sobre isso, né? E nós temos realmente um podcast onde a gente já debateu profundamente essa questão, mas assim, o que a gente poderia falar para finalização desse nosso episódio, né, professor? O que se o senhor tivesse um ponto, né, que lhe foi o mais agradável quando escreveu a obra, o que o senhor gostaria de ressaltar e que recomenda a leitura
desse trecho específico da sua obra? O livro trata da definição conceitual do abuso do processo, mas trata da casuística ao longo da relação jurídica processual. Então, eu acabo analisando o abuso na propositura da demanda, na defesa, na dinâmica probatória, nos recursos, na execução e no processo fíndeo. Então, o que me deu muita alegria em fazer esse estudo é examinar toda a dinâmica processual. E eu acho que isso pode trazer uma importante ferramenta para o advogado, de analisar essas hipóteses que são imensas e que estão dispostas na lei de forma explícita ou implícita com a violação à boa-fé objetiva que eu estava ressaltando no início. Eu acho que a gente acabou não falando, né? Mas a questão recursal ela é muito importante, né? Sim, sim. E o senhor falou no tema 1201, mas a gente acabou não desenvolvendo muito isso, esse né? é um tema espinhoso, não é? Porque, veja, o advogado tem que recorrer, não é? Agora, quando que passa a ser abusivo? Então, aquela ideia lá de falta de técnica, não é? E para isso entra a importância dos encontros de processo civil, não é? O sujeito vai lá e embarga 2 vezes da primeira decisão. Então, isso mostra uma falta de técnica, mas que a lei presume que tem um elemento subjetivo procrastinador e que vai ensejar a imposição de multa. E eu acho que esse é o campo muito amplo, né? E o senhor coloca um ponto bem importante, né? É muito difícil, às vezes, para o advogado aquilatar. Entende? Quando é que ele deve sugerir ao seu cliente que, bom, não podemos mais recorrer, né? Ou ainda quando ainda existe alguma esperança, enfim, que matérias ainda possam ser discutidas, né, sem violar nenhuma questão ética ou mesmo processual para se constituir em abuso de processo. Eu acho que uma primeira questão aqui, Edgar, é estudar, né? Saber que não dá para avançar certos sinais, não é? Então, o sinal está vermelho, não avançar esse sinal. O segundo ponto é, sabendo que isso será uma conduta que poderá vir a ser considerada como ilegítima, vamos colocar dessa forma, é avisar o cliente, avisar dos riscos que ele está correndo. Está disposto a correr esse risco? E segundo, até o advogado ter essa postura de falar, olha, aqui eu não vou aqui avançar nesse sinal. Ou ainda colocar e dizer, olha, existem riscos, eu acho que os riscos são altos, mas eu considero aqui que em 10% é viável. Cliente, você está disposto a correr esse risco? Então, eu acho que dividir um pouco da responsabilidade também com o cliente. Porque, na verdade, o primeiro juiz da causa é o advogado. E o advogado deve fazer constantemente esse juízo em relação a quem vai lhe procurar. Quantas vezes nós não rejeitamos clientes e falamos, não, isso aqui não tem razão de ser, o cliente perderá, ou não tem a menor razão, ou tem precedentes aqui que dispõem sentido diametralmente diverso. Então eu acho que o primeiro sinal é perceber e ter o conhecimento jurídico de detectar essas falhas. E nunca vai deixar de ser uma questão tormentosa para o advogado. Sempre, né? Sempre. Não é? E acho que isso que foi o objetivo do livro, é tratar de um problema espinhoso, não é um problema fácil. Mas, professor Lucon, eu tenho só que agradecer a sua presença aqui, dizer que para nós é uma honra, né, ter a oportunidade de lançar, fazer o lançamento do livro aqui no Congresso, né? Eu acho que isso só engrandece o tipo de debate que a gente tem aqui. E já nos aproximando, então, do encerramento desse episódio, professor, eu lhe deixo a palavra livre, né? Se quiser tocar em um ponto que a gente não tocou, né? Se quiser apenas se despedir dos nossos ouvintes, mas o que eu queria ouvir é a sua impressão desse nosso congresso aqui, brasileiro de processo civil. O Congresso entrou na agenda nacional, né? O Congresso de Santa Catarina definitivamente entrou no calendário de quem quer estudar processo civil. Eu acho que a maior
O maior dado disso é que eu tenho alunos de mestrado e doutorado que estão aqui, ouvindo as palestras. Então, eu sou professor há 30 anos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e eu estou com alunos de pós-graduação aqui, acompanhando com vivo interesse as palestras. E o que mais interessante é verificar também esse interesse dos jovens, dos estudantes ainda, e também de advogados extremamente capacitados e atuantes há muitos anos na área. Então, é um congresso plural, com inúmeras palestras sobre temas atuais, e eu acho que isso acaba despertando o interesse de todos. E aqui eu só tenho que parabenizar, então, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção aqui de Santa Catarina, por começar esse congresso, que eu tenho alguma participação nisso, porque na primeira edição, né, eu era presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, fui por 2 mandatos, 6 anos, e o primeiro congresso aconteceu durante a minha gestão. Na verdade, o Pedro Miranda sugeriu, e eu falei, vamos lá, o Instituto apoiará. O Instituto, que tem quase 70 anos de existência e vem atuando como amicus curiae em inúmeros processos nas cortes superiores, e tem feito um trabalho muito importante para o país e apoiando essas iniciativas culturais e outros institutos, a formação de outros institutos, como o Instituto aqui de Santa Catarina de Processo. Então, eu só tenho a agradecer e fico muito feliz com essa repercussão muito positiva do Congresso. Então, lhe agradecemos, professor, né? Foi uma imensa honra poder conversar com o senhor. Tenho certeza absoluta que todos aqueles que ouviram a sua palestra e que depois terão acesso à obra também terão muito ganho, né? O senhor falou dos alunos, né? Seja na sua carreira científica, né? Seja na sua carreira profissional, porque realmente é uma obra diferenciada, enfim, né? Já sou até suspeito para falar, porque li a obra, devorei ela assim do início ao fim. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né? E para encerrar, eu preciso fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional, ao Dr. Pedro Miranda, já lembrado pelo senhor, né, que é o grande organizador desse evento e que permite que tudo isso, na realidade, ocorra, né? Faço um agradecimento sempre, professor, à nossa equipe técnica, que nos dá o suporte aqui, e o último agradecimento, sempre de praxe, é aos nossos ouvintes, né? Tudo que a gente faz, o congresso, a gravação desse podcast, o senhor escreve livros também, né? Quem escreve quer ser lido, então sempre tem um destinatário final, e nesse caso, então, são os advogados e advogadas. Então fica essa nossa saudação. Muito obrigado, professor, e fica o convite aí para continuar nos acompanhando, e que daqui a pouco tem mais um episódio muito importante aqui desse nosso estúdio. Muito obrigado, professor, e um grande abraço.